texto que me persegue, que eu tento não falar sobre ele, mas ele colou em mim, ele não solta por nada. Então, até segunda ordem, ainda que eu queira falar outras coisas, parece que esse texto me persegue. Gênesis 1, 1 e 2 falam que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem algumas coisas nesse texto que eu acho lindíssimas. Você pode mudar ali, por favor, o slide? A primeira coisa, quando a gente lê aquele texto, né, de Gênesis 1, 1 e 2, a gente observa que Deus cria algumas coisas, né, ele vem estabelecendo um padrão de criação. E a primeira coisa que ele cria é o quê que está descrito ali? É o quê? Normalmente a gente não responde, é que vocês estão colando. Mas normalmente a gente diz que a primeira coisa que Deus cria são os céus. Mas antes dos céus, Deus estabelece uma medida, uma dimensão chamada tempo. Eu quero que você comece a visualizar agora o poder desse que tem condição de criar o tempo. Hoje eu vim trazer um resgate sobre esse Deus que a gente diz que crê. Sobre esse Deus que a gente diz que é a base da nossa existência. Será que é realmente? Se realmente é, por que a gente corre tanto atrás de controle? Porque nós estamos falando de um Deus que de cara, quando vê a terra desgovernada, desorientada, desvairada, sem noção, sem identidade, ele inicia um padrão de transformação e redenção para essa terra. Partiu da terra, entrar na fila e levantar a mãozinha e fazer um pedido de oração. Deus, eu estou aqui sem identidade, sem sentido, eu estou aqui sem nada, eu não tenho forma e estou vazia. Deus, olha para mim. Partiu da terra? Parte de Deus um movimento de ir ao encontro dessa terra. Estabelecer um padrão de transformação. Então, de cara, nós já estamos falando de um Deus que, basicamente, persegue, motivado por amor, quem precisa de amor. Esse é o nosso Deus. E aí, de cara, o que ele faz? Para começar tudo, eu vou criar o começo. E ele estabelece o tempo, essa dimensão de tempo para a Terra. Aí você observa, todos nós estamos sujeitos a essa dimensão, quer a gente queira, quer não. Não é? Hoje nós estamos, nesse mês, celebrando o quê? 4 anos de igreja. De onde vem esses 4 anos? Da dimensão criada por Deus. Ainda que eu queira parar esse tempo, eu não consigo. Ainda que eu queira voltar e retomar esse tempo que eu estou dando para vocês, e vocês estão dando nesse momento para mim, que esse tempo que nós estamos dando uns para os outros, nós nunca mais vamos recuperar. Ainda que a gente junte todo o dinheiro do mundo, esse tempo não volta. Esse tempo não está debaixo do meu controle. Ele está debaixo do controle de Deus. Então, nós estamos falando de um Deus que começa a exibir o seu tremendo poder, estabelecendo essa dimensão chamada tempo. E do tempo, ele começa agora a reorganizar céus e terra. Então, nós estamos falando de um Deus que governa o tempo, nós estamos falando de um Deus que governa os céus. Governa os céus, governa os céus. Governa os mistérios celestiais, sim. Os mistérios metafísicos, sim. Há mistérios para esse Deus? Não. Há dúvidas que ele tenha? Não tem. Ele é aquele que antecede tudo, é aquele que sempre foi, sempre será e sempre o mesmo. Ele é aquele que está estabelecido em total harmonia, sincronia, né? Ciente de quem ele é, sem crise alguma. Esse é o Deus dos mistérios, né? Esse é o Deus das grandes incógnitas para os homens, mas não há incógnita para ele. Não há X em equação que ele não saiba o resultado. Não há dilema, não há mistério, não há uma charada para ele. Ele é aquele que discerne todas as coisas. Então, nós estamos falando de um Deus dos céus, um Deus do universo, um Deus do cosmos, um Deus que entende todas as coisas espirituais, celestiais, metafísicas, sobrenaturais. Mas esse não é só isso que define esse Deus. Porque de cara ele se apresenta para nós como não somente um Deus de céus, mas também um Deus de terra.
E eu acho linda essa descrição, porque ele podia ter se apresentado exclusivamente como um Deus de céus. Mas ele manda um recado para nós humanos. Eu também sou o Deus da terra. Eu também sou o Deus da matéria. Eu também sou o Deus que entende de pó. Eu também sou o Deus que entende do que é ser um homem plantado nessa terra. Eu também sou um Deus que entende da criação aqui, olha, nessa terra. Então ele manda esse recado para nós. O controle está debaixo das minhas mãos. O controle está aqui, ó, comigo. Não tem nada fora do controle de Deus. E ouvir essa mensagem em dias de tantas instabilidades, especialmente na nossa nação e nessa cidade, esse momento que a gente tem vivido no Brasil, de que você não sabe mais, talvez, quem é o presidente. Não é verdade? Que rumo que a gente vai ter? Qual que vai ser a taxa de juros? Não sabe mais nada. O câmbio, não sabe. Tudo pode mudar. Cada dia um que sobe, muda uma decisão do dia anterior. Não é assim que a gente está vivendo? Qual é a bomba do dia? Qual é a bomba do dia? Não é assim? Então, assim, onde você quase não consegue mais fazer planos. Onde uma decisão aqui oscila a bolsa de valores ali. Onde o mercado fica suscetível a um tanto de coisa. Então, parece que está tudo o quê? Sem controle. Mas nós precisamos lembrar do que ainda está escrito aqui. Esse Deus continua sendo Deus de céus e continua sendo Deus de terra. Então, nem tudo é como parece ser. Então, parece que está tendo essa instabilidade que foi criada exclusivamente pelos homens. Não é verdade? Pelas decisões dos homens, pelas consequências dos homens. Mas tudo continua ainda dentro do controle de Deus. Você crê nisso? E aí você vê que Deus, em função disso, começa a estabelecer umas coisas muito legais para nós. Muda ali para mim, por favor. Você vai ver que Deus, ele bate o olho na terra e ele vê um estado de caos terrível. Ele vê uma confusão, porque nós estamos falando de um planeta que não tinha sentido para existir. Não tinha lógica, não tinha um propósito, não tinha valor, não tinha nada. Não tinha nada que esteticamente, inclusive, chamasse atenção. Então, essa é a situação da Terra. Aí você vê que Deus vai ao encontro dessa Terra. E é curioso, porque até Deus chegar, o que tinha para essa Terra senão trevas e abismo? Então, o que a gente entende? Que até a chegada de Deus, essa Terra caminhava de escuridão em escuridão e de abismo em abismo. E me fala se não é exatamente isso que acontece com toda a humanidade que não tem o conhecimento desse Deus. Caminha de que jeito? Do mesmo jeito que a terra. Em trevas, rumo ao abismo. Então nós estamos falando de um cenário feio, gente. De um cenário caótico. Onde tem confusão, onde tem escuridão e abismo. Você bateria o olho nisso e falaria o quê? Não tem solução. Não tem esperança. Não tem nem por onde começar. Quem vai ter o poder para transformar essa realidade? Então, é uma situação que provavelmente nós assistindo diríamos o quê? Já era. Acabou. Não tem esperança. Não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Não temos recursos suficientes para transformar isso. E Deus diria o quê? Pura verdade. Mas eu conheço quem tem. E essa é a hora que Deus fala, dá licença, que agora quem pode entra em ação. Pois Deus começa o resgate dessa terra. E aí eu vejo esse movimento, isso toca o meu coração e eu espero que toque o seu. De saber que Deus, que não tinha nada a ver com a terra, se envolve com ela no pior momento dela. Eu acho que isso é um tremendo de encorajamento para nós nesse dia. Nós vamos poder sair daqui podendo celebrar alguma coisa. Celebrar, sabe o quê? O fato de que existe um Deus criador, todo-poderoso, que sustenta tudo pelo poder da palavra, que se importa com o seu caos e com o meu. Você recebe isso na sua vida? Ele recebe o seu caos com respeito. Ele acolhe o seu caos com misericórdia. Ele tem compaixão do seu caos e do meu.
Ele se compadece do seu estado de trevas rumo ao abismo. E ele chega e fala, chega, eu vou entrar em ação. E vem e abraça a terra. Estabelece agora um método, um padrão de funcionamento. Ele olha e dá o diagnóstico, caos. E quando ele olha o caos, ele fala, que bonitinho. Não, que horroroso. Ele simplesmente olha e fala, está um caos, vamos fazer alguma coisa. E estabelece um método, e o método dele, qual é o processo? Você vai ver esse processo de Deus o tempo inteiro instalado na nossa vida. Ele estabelece etapas, ele estabelece fases, ele estabelece estações. O que é isso? É uma estação só? Não. É uma fase só? Não. É uma etapa na vida só? Não. São ciclos e ciclos e ciclos, não é? Uma hora você é criança, depois você é adolescente, depois você é jovem, mas antes você era bebê, não é? Aí você do jovem, você se torna um adulto, do adulto um idoso, não é assim? Você experimenta ciclos, por exemplo, na sua família, não é verdade? Você estabelece, você observa fases, em empresa você vê isso, não é? Você vê em ministério, fases, ciclos, etapas, estações, momentos diferentes. E ele estabelece todo esse processo de desenvolvimento. Então, o que a gente vai vendo de Deus? Um método cuidadoso de lidar com o caos. Então, nós estamos falando de um Deus que olha para o caos, seja ele qual for, e tem um projeto. E eu acho que a gente precisa aprender com esse Deus, de olhar para o nosso caos, ou seja, ele qual for, que nos cerca, e ter um projeto. E o projeto de Deus não passa pela mágica, embora ele tivesse poder para fazer isso. E muitas vezes nós temos qual a expectativa com relação à ação de Deus? Um passe de mágica. Tenho um filho, então, dependente químico, que eu quero que Deus, no estalar de dedos, transforme num ser desintoxicado, maduro, não é verdade? Que caminhe sem as drogas. Deus pode, mas em geral não é o método que ele usa. Qual o método que ele usa? Processo. Tem um filho que está envolvido, de repente, com, sei lá, vício em pornografia. Tem um marido que, de repente, está envolvido com, sei lá, corrupção, seja o que for. Uma mulher que está envolvida com dependência emocional. Então, tem momentos difíceis na vida que são caóticos e que, às vezes, a gente tem qual expectativa? Deus vai fazer um passe de mágica. Em geral, não é o método que ele usa. Ele usa um processo. E o processo de Deus também não costuma ser do jeito que a gente quer. Que seja de fora para dentro, para inclusive controlar a nossa ansiedade. Você vai observar, por exemplo, quando entra, suponhamos, uma travesti na igreja. Primeira coisa que a gente pensa é fazer o quê? Tirar aquele silicone. Cortar aquele cabelo. Cortar aquelas unhas compridas. Para de rebolar. Engrossa essa voz. Porque, basicamente, tudo aquilo que a gente quer de mudança, se você observar, é o exterior. É o superficial, é o visível. É aquilo que a gente vai bater o olho, vai falar antes e depois. E aí vai controlar a nossa ansiedade. Porque nos ilude de que, se mudou o exterior, está transformado por dentro. E necessariamente é assim? Não. Em geral, não é. Então, normalmente, nós queremos o quê? As mudanças de fora, as cascas. Muda de casca. Mas Deus não usa normalmente esse método, embora Ele possa alcançar a casca também. Mas, em geral, a revolução de Deus começa lá de dentro. Foi assim com a terra. E é assim com a gente. Lá de dentro. E o problema da gente não entender isso, que a gente começa a ter expectativas que são irrealistas. Ainda está desse jeito, ainda tem essa aparência, ainda fala assim, ainda anda assim. Aí você conclui o quê? Não mudou nada. Mas a revolução de Deus vem lá de dentro para fora. E normalmente as que são de fora para dentro, elas são passageiras. Um pouquinho de pressão volta ao anterior. Não é isso? Agora, quando vem de dentro para fora, elas costumam ser permanentes, eternas. Porque a sua essência foi transformada. Então, nós temos que entender que isso tudo está escrito para nós, para nossa alegria.
para a gente ter expectativa realista, para a gente colocar todas as nossas ansiedades nesse Deus e deixar Deus assumir o controle definitivo, para que a gente possa descansar. Amém, irmãos? E aí você vê, então, que Deus começa esse padrão todo. Pode mudar ali, por favor. E chega um momento que Ele convida um ser humano para fazer parte da jornada. Aí eu acho lindo, porque você vai ver em que momento o ser humano entra na história da Terra. Foi no começo da obra? Para bater uma laje, levantar uma coluna, cavar um poço. Foi? Mulherada foi convocada para um faxinão. Foi? Quando que o ser humano entra? Quando a casa estava pronta. De novo, uma mensagem sobre o controle que tantas vezes a gente quer. Tem coisa que Deus está mandando dizer aqui, ó. Tem coisa que só eu faço e mais ninguém. A gente não entende isso às vezes, e a gente quer fazer o que com essas coisas que a gente acha que devem ser feitas, e que de repente devem ser feitas, a gente assume para nós. Então eu tenho que salvar o meu marido. Eu tenho que fazer, eu tenho que recuperar o meu filho. Eu tenho que salvar a igreja. Eu tenho que mudar a cidade. Eu tenho que tocar o coração das pessoas através do louvor. Tem coisa que eu não posso fazer. Eu tenho que convencer alguém sobre a homossexualidade. Tem coisa que eu não posso fazer. E sabe o que Deus está falando? Quem disse que era para você fazer? Nunca falei que era para você fazer. Deus está dizendo, tem coisa que só eu, Deus, faço. Você sabe para que Ele põe isso? Para o nosso descanso. E o descanso é uma das coisas que os crentes, infelizmente, não conhecem mais. Porque nós enfiamos na cabeça que nós precisamos fazer coisas boas para a gente ser amado por papai. Aí a gente é confrontado por um batismo de Jesus, onde o pai manda uma declaração de amor para aquele filho e fala, você será o meu filho amado quando você começar a pregar? Você é o meu filho amado porque você já fez muito milagres e não tinha feito nenhum? O que Jesus ouve do pai? Você é o meu filho amado, alegria da minha vida. Aí você vê que essa declaração de amor do pai não está atrelada ao desempenho de Cristo. Você vê que essa declaração de amor do pai está atrelada a uma questão só, o fato do pai reconhecer o seu filho como filho, estabelecer um vínculo de amor. Então, por que Deus ama Jesus? Porque Jesus é o filho dele. Isso é curioso para nós, porque nós não estamos habituados a isso. O estado de São Paulo é bombardeado por uma cosmovisão terrível secularista, que atrela o valor dos seus habitantes a desempenho. Estou mentindo? Estou mentindo? O quanto que vocês têm que correr para se tornarem alguém? O quanto vocês têm que trabalhar para se tornarem alguém? O quanto que vocês têm que dar sangue para se tornarem alguém? O quanto vocês têm que acumular para se tornarem alguém? Eu falo com conhecimento de causa porque eu me converti no estado de São Paulo. Eu me formei no estado de São Paulo, capital. Então eu fui submetida a essa cosmovisão e eu achava que ela era o quê? A única a ser adotada. Até que você vê que a Bíblia confronta esse estilo de vida, que diz o seguinte, quem disse que o seu desempenho é que vai te dar valor? O seu valor não vem pelo seu desempenho. Deus não precisa do seu desempenho nem do meu, Ele nos ama, ponto final. É difícil da gente aceitar isso, porque não é o sistema que está no mundo. O sistema do mundo te ordena, você precisa produzir para você se tornar alguém. Você precisa acumular para você se tornar alguém. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter desempenho, que não tenha que trabalhar, não tenha que consumir nem nada. O que eu estou dizendo é que isso não precisa ser a força que nos move. E se for, gente, nós somos o povo mais infeliz dessa terra. Porque eu te pergunto, quando é que nós teremos o suficiente? Quando é que nós acumularemos o bastante? Quando é que nós não correremos risco? Quando é que todas as nossas necessidades vão ser supridas só no material? Nunca. Então nós vamos correr atrás do vento.
E Deus está nos chacoalhando, dizendo o seguinte: você observou que eu crio esse Adão e não chamo esse Adão para fazer nada, a não ser usufruir do que eu já criei? Você vê a lógica do Pai? A lógica dele? Eu não estou te chamando para bater uma laje, eu não estou te chamando para desbravar, eu estou te chamando para nada disso, porque eu preciso de força braçal, porque eu preciso de um operário aqui comigo. Eu não estou chamando um operário, eu estou chamando aquele que vai ser mordomo, que vai ser o imperador aqui, que vai ser aquele governante sobre a terra. Aí você vê que esse Deus estabelece um padrão de existência para esse que é o precursor, que é Adão. E aí ele começa de uma forma muito linda, porque ele não chama uma multidão, ele chama um. Aí você vê o padrão de Deus, o Todo-Poderoso, que tem, hostes celestiais, exércitos. Então, um Deus que entende de quantidade. E ele começa a humanidade com um. Aí você vê a singularidade, a particularidade do relacionamento de Deus com o ser humano. Então, a história de Deus começa com cada um de nós, em cada um de nós. Amém? Então, ele não trata com a massa, ele começa com um. E esse um, ele estabelece um outro padrão. A partir de agora, nós começamos uma jornada. Aí você vê o cuidado desse Pai, desse Criador, de todo santo dia, no final da tarde, descer para fazer o que com esse filho? Caminhar com ele. Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu criei o bonito do Adão. Está saudável, assoprei a vida dentro dele, ele se torna um ser vivo, suprir todas as necessidades dele, mas ele agora precisa amadurecer. E o que o pai faz para amadurecer o filho? Caminha com o filho, discipula o filho. A primeira aula de discipulado que a gente observa está aí, entre Deus e Adão. E aí eu te pergunto, hoje, nós temos o tempo necessário, dado pelas empresas, dado pelo governo, pelas leis aí, para a gente discipular os nossos filhos? É uma prioridade para eles? Hã? Alguém fala disso? Hã? E não vai falar nunca, porque eles não entendem dessas coisas. Quem entende dessas coisas é o povo de Deus, que deveria entender que Deus que é Deus, se deu o trabalho, se deu o direito de descer e conviver com Adão, caminhando com ele, sentindo o mesmo cheiro do Éden, vendo a mesma coisa que Adão via no Éden, pisando no mesmo chão do Éden, vendo, assistindo, contemplando as mesmas coisas. Deus se identifica com esse, que é o seu filho, sua criatura. E agora começa o quê? Uma caminhada. E aí nós queremos o quê? Ter famílias saudáveis. A gente não quer ter família saudável? Quem quer ter família saudável? Quem quer ter filhos saudáveis? Quem quer ter relacionamentos saudáveis? E a gente acha agora que isso vai ser através de mágica. Agora, o que Deus fez com Adão não foi mágica. Foi investimento. Investimento, inclusive, de tempo, de qualidade de tempo, de vínculo com o filho. Nós costumamos priorizar isso nas nossas vidas. Se você observar, é a primeira coisa que a gente corta na agenda. Já reparou? A qualidade de tempo uns com os outros. Então Deus podia ter enxotado Adão, jogado lá no Éden e vai embora. Só que Deus se dá o trabalho de ir caminhar com ele. Por quê? Porque ele sabia que para esse homem se desenvolver tem que ter um modelo. Porque o homem veio do barro. E o barro precisa ser moldado. Sem molde, sem direção, o barro só é barro. Agora, Deus não tinha para nós a vocação de ser só uma bola de barro. Era para ser o quê? Um ser que o representasse na terra, que fosse a sombra dele na terra. E ele cria esse homem, e começa com esse precursor, com esse pioneiro, que foi convocado, vocacionado, ungido para o quê? Iniciar essa grande obra, que é o quê? A raça masculina.
A porção masculina, vocacionada para isso, para meter as caras, para ter estômago para isso, para ter fibra, para ter força, para ter visão. Você vai observar, boa parte dos homens no planeta são aqueles que iniciaram as descobertas, as invenções, né? Que inventaram coisa, que abriram campo, que criaram, que levantaram, que construíram. A ala feminina pode? Pode. Agora, é algo natural? Não, precisa de treino. Precisa de estímulo, porque não brota naturalmente. Salvo raríssimas exceções. Mas, em geral, o masculino é assim. Agora você vê, Adão teve um modelo? Adão teve um modelo que foi o Criador. Com isso, eu quero te dizer o seguinte. A gente experimenta muitas tristezas, talvez, vendo a forma como os nossos discípulos, os nossos filhos se portam. Mas se a gente fizer um resgate lá atrás, a gente deveria se perguntar o quanto de investimento nós demos. Eu não estou falando de investimento financeiro só, porque a gente enfiou na cabeça que investimento só é material. Não deixei faltar comida, não deixei faltar escola, não deixei faltar curso de inglês, não deixei faltar esporte, não deixei faltar coisa, brinquedo para ele. Mas eu pergunto, eu faltei ou eu estive lá? E a gente quer que as coisas sirvam de modelo para os nossos filhos. Então você imagina, vai ser assim automaticamente? Não vai. Aí você observa, eu, por exemplo, sou mãe de um menino. O menino foi gerado em qual barriga? Na minha. Até cabia na do Diniz. Deixa eu ficar o veneno aqui. Mas foi gerado na minha. Aí o que aconteceu? O menino nasce, 9 meses aqui, nasce. Quando nasce, você fala assim, puxa, agora vou entregar para o mundo. Ele nasce de que jeito? Ele sabe que ele é gente? Ele sabe comer? Sozinho? Ele sabe tomar banho? Se vestir? Andar? Ele sabe o nome dele? Ele sabe o gênero dele? Ele sabe quem é Deus? Ele nasce um trocico desse tamanho que nem enxerga direito. Ele não sabe nem que ele é ele. Ele mal e mal identifica a minha voz. Certo? A do pai ele nem sabe. Porque ele ficou 9 meses de existência conectado com os meus sons. Então ele está conectado comigo. Só que ele é macho. E está conectado comigo que sou fêmea. Aí, detalhe, ele sai. Depois ele vai para onde? Ele volta. E boa parte do dia o menino fica pendurado aqui. De um lado aqui, de um lado aqui, de um lado aqui, de um lado aqui. Não é não? Então ele continua conectado com quem? Com a fêmea. Aí você quer que esse cara seja ou resolvido, ou hétero, né? Ou marido, ou pai de família. Mas até agora ele está tendo só estímulo de quem? Do feminino, porque ele precisa desse feminino. Por quê? Porque agora é tanta fragilidade que ele precisa agora ser ministrado por um outro lado da humanidade. Muda ali, por favor. Que é aquele que Deus pode mudar. Que Deus convocou, de novo, aí. Ele convoca agora um lado, né? Que é não mais esse que é todo para fora, que inicia as coisas, que mete as caras, que é o lado masculino. Ele é tão frágil que ele agora precisa de alguém que o envolva, que o acolha, que venha nutri-lo. Então Deus convoca também essa porção da humanidade que agora não é mais o macho, agora é a fêmea, que é vocacionada para as entrelinhas. Concorda? Para os detalhes. Para o interior. Não é? Tanto é que a gente é diferente, né, do universo masculino, que é todo para fora, nós somos o inverso, a gente é toda para dentro. Enquanto o homem é uma ponta, não é? A mulher é o quê? É um tubo todo para dentro. Então o nosso forte é tudo aqui para dentro. Tanto é que ela é convocada para aparecer quando na humanidade? Quando o bonito do Adão precisava de ajuda para dar nome para animal? Adão teve um problema que foi a solidão. E a solidão estava onde? Dentro dele. Tinha um buraco na alma de Adão que não tinha o quê? Companhia. Ele não tinha companhia. Então ele estava vivendo um momento de solidão, ele precisava partilhar, ele estava solitário. E isso não era bom, como disse Deus. Não é bom que um cara desse esteja só. Então Deus convoca aquela que vai ter o quê? A competência, a habilidade de ministrar nas coisas de dentro de Adão. E convoca o lado feminino, que é a especialidade. Agora você imagina a Eva chegando no Éden. Quem ela vê? Um tremendo de um cara
sozinho e sofrendo por isso. Na hora que ela, que é um tubo que envolve, vê aquele ser, o que ela faz? Envolve. Aí é o encontro do masculino e do feminino. Então você vê esse bebê, que está sendo agora o quê? Ele precisa da porção feminina. Ele não precisa só da maternidade. Porque a maternidade é você o quê? Você gera e você, né, parir essa criança. Qualquer um que gera, qualquer igreja que evangeliza, qualquer igreja que está dando fruto, ela está vivendo essa maternidade. Né? Pessoas aceitaram Jesus aqui, não aceitaram? Isso é o quê? Essa vida chegando. Mas nós não precisamos só da maternidade, porque tem um outro conceito que a gente deixa passar batido, que é a maternagem. Agora, a maternagem que pouca gente conhece é o quê? Não é só dar à luz, não é só evangelizar. Agora a gente tem uma outra demanda, que é o quê? Cuidar. Então, por exemplo, esses dias teve uma notícia que o Diniz contou para mim, que foi o seguinte. Eu não sei se vocês viram, não sei se foi aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que acho que um cobrador, um motorista de ônibus, estava de madrugada, né, porque ele pegava o trabalho muito cedo, saiu de casa, foi pegar um ônibus para ir para o trabalho. E ele está lá no ponto de ônibus, um frio danado, ele ouviu um gemido. E ele achou estranho, porque só estava ele no ponto de ônibus. Um choro, um sussurro, uma coisa assim. E quando ele foi ver, era um saco com a criança, que já estava roxa, com cordão umbilical ainda, roxa de frio. A criança estava gemendo, quase desfalecendo, de tanto frio. Aí, as câmeras, né, da rua ali, filmaram essa cena. O Diniz falou, daquele tamanho, o Diniz falou assim, quando eu vi a cena, eu chorei. Porque aquele homem, na hora que viu aquela criança, disse que ele foi tão rápido. Alguém viu essa matéria? Não, é isso mesmo? Pegou a criancinha e saiu correndo, tentando aquecer a criança. Tirou a blusa, né? Para tentar proteger a criança. Aí você vê, alguma mulher pariu a criança. Isso é a maternidade. Curioso, podia ter abortado e não abortou. Achei curioso, né? Podia ter matado, não matou. Provavelmente deixou ali, deve ter feito até uma oração ao Deus. Levanta alguém para pegar essa criança. E sumiu. Certo? Esse homem, ele vivenciou o quê? A maternagem. Então, de dentro dele, porque ele tem também o feminino, assim como todos nós temos o masculino e o feminino, dentro dele ele viu o quê? O que essa criança agora precisa não é de cesta básica, não é de escola, ela precisa o quê? De, no mínimo, um abraço para ela ser aquecida, para ela sobreviver. Do que eu estou falando, gente? De um Deus que pensou em todos os detalhes, para todas as nossas necessidades. Então eu te pergunto, nós podemos continuar tendo fé nesse Deus, ou nós vamos deixar Deus de fora da nossa história? Então esse Deus está mandando muitos recados para nós. Ele vai lá e discipula o seu filho. O filho cresce, o filho chega na maturidade e tem uma solidão. O pai vai lá e ministra na solidão. Eu te pergunto, nós conhecemos os estágios de solidão de cada um de nós? Nós sabemos quando cada um de nós está precisando de uma conversa profunda? Nós valorizamos a necessidade que nós temos como seres humanos de ser ministrados no nosso interior? Se depender do sistema vigente, a gente segue dia após dia, de solidão em solidão, sem nunca ter um relacionamento profundo uns com os outros. E continuamos na roda viva de produzir coisas, de correr atrás, de acumular, de conquistar e tudo mais. Cada vez mais áridos. Aí eu te pergunto, no final das contas, nós vamos celebrar o que dessa vida? Então, essa celebração de alegria, ela não é algo que vem lá de fora. É alguma coisa que, primeiro, precisa de uma intenção. Celebrar. É uma escolha. É um movimento pessoal. É intencional. Eu quero assumir a responsabilidade de deixar Deus colocar as coisas em ordem. Se não houver esse movimento, o sistema leva a gente. Vocês estão compreendendo o recado de Deus? Está ficando claro ou está confuso? Está claro? Então, nós estamos vendo que só em poucos versículos das Escrituras, Deus está mandando muitos recados para nós.
O caos vai continuar um caos até Deus entrar. Agora, Deus entrando, Ele não deixa as coisas do jeito que estão. Resta saber se nós vamos deixar Deus fazer as coisas. E se Ele fizer, o que Ele, em geral, vai fazer? Estabelecer um processo. E um processo que vai começar de dentro para fora. Mas a gente pode continuar insistindo em manter as coisas o quê? Sob controle lá fora. E aqui dentro continuar um caos. E o que Deus está falando? Não funciona. E aí eu acho que a gente pode se perguntar, né? Na verdade, será que Deus realmente se sente Deus da nossa vida? Se eu perguntasse hoje para Ele, o Senhor realmente acha que o Senhor reina na minha vida? Porque talvez Ele sim tenha poder em algumas áreas. Em geral, a gente entrega o espiritual para Deus. Porque a gente ainda não desenvolveu, talvez, métodos para a gente piratear o trabalho de Deus nessa área. Mas no campo, por exemplo, da alma e do corpo, está entregue. A gente deixa qualquer um reinar, a gente reina. A gente deixa qualquer invasor fincar uma bandeira e falar, isso aqui é meu. Agora, se Deus é realmente o nosso Deus, e um Deus tão integral como Ele é, de corpo, alma e espírito, um Deus de céus e de terra, Ele quer reinar onde? Em todas as áreas, amém? E aí com isso eu quero fechar isso aqui, costurando da seguinte forma. Tem um texto lá em Mateus 14, versículo 22, que fala assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus ele dá uma ordem, né, para os discípulos dele. Nós vamos lá para o outro lado. Essa é a ordem de Jesus. Certo? Tem esse barco, tem esse tanto de água, tem uma multidão. E o comando é ir lá para o outro lado. Essa é a ordem. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Então, o que você está vendo aqui? Que Jesus deixou os discípulos sozinhos. Certo? No barco, no meio da água. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, mesmo estando debaixo dos cuidados de Jesus, pode ser que os ventos fiquem contrários na nossa vida? Pode. Significa que Ele não está por perto? Não. Significa que mudou o plano? Não. Ainda que tenha vento contrário, que tenha onda altíssima, o comando é, nós vamos chegar do outro lado do mar. Então nós estamos vivendo momentos, talvez, onde quando o tempo fecha, quando o mar fica bravo, quando os ventos são contrários, essa é a hora que vai dar da gente, essa é a hora que vai dar vontade para a gente fazer o quê? Assumir o controle. E mudar a ordem inicial. Aí a gente tem que lembrar o resto da história. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Sabe aquilo que parecia ser incontrolável para os homens? Jesus pisava. Sabe aquilo que parece ser... Não tem o que fazer. Eu não tenho mais... Não tem como. Virou chão para Jesus. De novo, nós estamos falando do mesmo Deus, que cria tempo, que cria fase, que cria estação, que cria céus, que cria terra. Sabe o mesmo Deus de Gênesis? Ele está aqui, pisando no mar. Aquilo que parece ser o grande problema que vai acabar com a gente, não é nada para Deus. Não abala Jesus, não afoga Jesus,
não estressa Jesus, não consome Jesus, não confunde Jesus. A ideia continua a mesma. Seja com mar revolto, seja com vento brabo, não importa, nós vamos chegar do outro lado do mar. Você está entendendo o recado de Deus? Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Quanto de medo a gente passa quando a gente olha o vendaval chegando, quando a gente olha o mar virando, e a gente fala o quê? Já era, não tem para onde ir, e o medo nos consome. Mas imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe aquilo que parece ser o auge das suas trevas, do seu abismo? O que Deus manda te falar? Tende bom ânimo, não desfalece não desista. Eu continuo sendo eu. Sabe aquele que esteve no princípio? Eu continuo sendo o mesmo. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, Pedro, provavelmente, nessa hora, foi tentado de novo ao quê? A pegar o controle. Quando ele muda o foco, que Jesus estava controlando, quando ele muda o foco, ele tira o controle da mão de Jesus, e quando ele olha, ele quase afunda, e o medo vem. Nisso, Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o poder da dúvida. O poder da dúvida afoga a gente. A gente precisa de uma dúvida só para afundar no meio do vendaval, no meio do maremoto, no meio da confusão, no meio do caos. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Eu te pergunto, a missão foi cumprida? Chegaram do outro lado? Mas nesse meio tempo foi tranquilo? Foi caótico e Deus abandonou? Não. Talvez estejamos vivendo dias de mar revolto e de vendavais. E isso vai dar uma tremenda vontade da gente entregar o quê? A fé, abandoná-la e assumir o controle. Tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vou te dizer o que vai acontecer. Nós vamos cansar, frustrar. E Deus está nos convidando: volta para o princípio. Creia. Aí você fala: mas eu não tenho fé. Então peça e Deus dá. E eu quero terminar fazendo essa oração, pode ser? Você receberia no seu coração uma porção de fé hoje? Será? Pensa bem. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, não é? Quer dizer, você tem a certeza daquilo que você espera, mas chegou? Não. É você pisar numa ponte invisível. É você botar o pé no meio do mar e aí depois ele abre. Então a fé é a certeza. E eu tinha um professor que falava que fé não é uma coisa assim, né, etérea, volátil. É o quê? Ela é uma matéria, é uma substância que precisa ser desenvolvida, nutrida. E eu acho que a gente podia fechar, então, esse tempo, pedindo para o Deus, talvez, a única coisa que vai combater esse mau hábito da gente assumir o controle de todas as coisas. Eu acho que a gente podia, inclusive, entregar esse controle para Deus. Às vezes a gente se cansa, porque a gente está procurando fazer aquilo que é tarefa de Deus. E sabe o que Ele faz? Ele não vai lá e arranca da sua mão. Ele espera a gente cansar.
depois que a gente cansa, que a gente viu que a gente não deu conta, que alguns chamam de o fundo do poço. Eu tenho um amigo que fala que não é o fundo do poço, é o fundo do eu posso. Quando eu reconheço que eu não posso mais, e aí eu deixo Deus agir. Eu acho que Deus está nos convidando para esse momento de descanso. Esse momento de descanso, e você vai falar assim: olha Deus, o que estava ao meu alcance eu fiz. Eu não posso mais nada além disso, a não ser que o Senhor me capacite. Caso o Senhor não queira me capacitar, então eu entrego para o Senhor e deixo o Senhor agir no seu tempo, nos seus termos. E nesse meio tempo eu vou agora usufruir a sua presença. Isso é celebrar a alegria, gente. É celebrar a alegria de que você sabe que existe um Deus que toma conta de todos os detalhes. Um Deus que antes que a gente necessite, Ele já o que? Nos supre. Um Deus que sabia dos grandes problemas que a humanidade passaria, já mandou a solução para todos eles. Agora, tudo isso só é ativado, acionado via fé. Não tem como agradar a Deus se não for via fé. É o que a palavra fala. E a fé não é um dom meu, a fé é um dom de Deus, é um presente que Ele me dá. Resta saber, te dá um presente, uma caixinha maravilhosa, mas se não abrir e não usar, não vai resolver para nada. Então eu acho que Deus está querendo nos motivar a dias de fé, a dias em que nós vamos descansar no sobrenatural de Deus, dias que nós vamos descansar sabendo que existe um Deus, que embora que esse mundo esteja caído, fadado ao fracasso, que jaz no maligno, Ele continua sendo Deus. Então a terra talvez passe por momentos de crise, mas não Deus. O trono de Deus continua inabalável, o reino de Deus continua inabalável. Céus e terras passarão, mas o reino de Deus permanece para sempre. Resta saber quem crê nessa palavra, quem creu na nossa pregação. Eu acho que Deus está convidando a gente para dizer um sim e falar: Deus, na prática eu não sei nem como é que vai ser. Isso já é o controle querendo chegar. Como é que vai ser? Você não sabe e não tem que saber, Ele te guia. Então eu acho que Deus está atrás de gente que vai se colocar na mão dEle como se fosse um pozinho. E aí Ele vem e faz assim. E você não resiste. Você deixa Ele te levar. Isso é fé. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que o comando aqui agora é para eu crer. E eu digo sim. Amém? Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor e primeiro te pedir perdão. Te pedir perdão, Deus, porque embora o Senhor fale tantas coisas e a gente diga que crê, talvez é só da boca para fora e só é nominalmente. Hoje nós queremos fazer um concerto e reconhecer que só o Senhor tem o controle, tem a competência para estabelecer controle em tudo que existe. E quantas vezes eu tentei controlar pessoas, me controlar situações, e com isso manipular situações para ter o que eu quero. Então hoje nós queremos sair desse trono que não nos pertence. Hoje nós queremos abdicar, Deus, desse mau hábito que nós temos adotado de controlar todas as coisas. E com isso, talvez a gente entenda o porquê que a nossa vida fica tão árida, tão estéril, fica tão fraca, fica tão triste. E nós queremos te dizer hoje: ajuda-nos a celebrar a alegria da salvação, a alegria de sermos teus filhos amados, a alegria de um dia termos sido acolhidos pelo Senhor e enxertados na sua família, porque nós perdemos essas coisas. Ajuda-nos, Deus, a celebrar a alegria de não estarmos sós, de sermos chamados para viver em corpo, de termos irmãos e irmãs, de não estarmos sozinhos nessa terra, de termos outros que se identificam com a nossa caminhada. São tantas coisas que a gente não celebra mais. Ajuda-nos a celebrar a alegria de saber que o Senhor é o Deus que tem tudo sob controle. E quantas vezes a gente duvidou da sua competência, Deus? Quantas vezes a gente duvidou do seu amor?
Quantas vezes a gente duvidou do seu cuidado, da sua generosidade? Nós queremos te pedir perdão, porque te julgamos, e te julgamos de forma equivocada. E hoje nós queremos voltar ao nosso devido lugar. Somos teus filhos amados, e a gente se contenta com isso. A gente se contenta com o fato de o Senhor ter bons pensamentos todo santo dia a nosso próprio respeito. A gente se contenta com o fato de saber que o Senhor renova as tuas misericórdias a cada manhã sobre a nossa existência. A gente, sabe, Deus, celebra a alegria de saber que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nenhum de nós. A gente celebra a alegria de saber que o Senhor tem propósito e sentido para cada um de nós. A gente celebra a alegria de saber que o Senhor resolveu habitar dentro de nós, dentro de mim, Deus. Obrigado porque eu não estou órfã. Obrigado porque eu não estou só. Obrigado porque eu não estou jogada nesse mundo que jaz no maligno. Obrigado porque eu tenho um bom pastor que me guia, que me alimenta, que me supre, que me honra, que me corrige todas as vezes que eu preciso. Obrigada porque nós temos tudo. E perdão porque nós não cremos que temos tudo no Senhor. Mas hoje nós queremos voltar a crer, Deus. E eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor derrame um dom especial de fé para cada um de nós. Nós queremos crer em tudo que o Senhor fala a seu respeito e a nosso respeito. Tudo que o Senhor diz que sai da sua boca, nós queremos concordar. Ainda que os tempos mudem, ainda que os ventos fiquem violentos, ainda que o mar fique revolto, ainda que as circunstâncias sejam contrárias ao que o Senhor diz, nós queremos manter o controle na sua mão. E hoje nós saímos daqui já pela fé celebrando o fato do Senhor assumir a nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Faz assim agora, ó. De novo. Descansa no Senhor porque Ele é bom. Amém.